Pastora Samia Talk de volta. Tudo bem com você? Espero que sim. Continuando a minha história em Cristo Jesus. A finalidade é transmitir para você que vale a pena caminhar com Jesus. Não é para mostrar o que eu sou. Eu não sou nada diante de Deus. Nada. Mas eu vou mostrar para você como vale a pena estar com o Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem outro caminho. Aí vamos. Então, eu terminei, o último vídeo falando, então, da minha conversão em Jesus Cristo e pela busca do Espírito Santo. Isso eu já tinha 27 anos. E quando eu comecei a conhecer realmente a palavra do Senhor e a presença do Espírito Santo. Na Semana Santa de 1975, na Sexta-feira Santa, num grupo de oração, um grupo de oração com pessoas de diferentes denominações. Tinha católico, tinha evangélico, tinha crente, tinha o que também não tinha nada, não queria nada. E tinha umas 200 pessoas numa chácara, e nós começamos a oração, e aí eu estava sentada na grama, na relva, com algumas outras jovens, e a minha prima, Regina, começou a receber a presença do Espírito Santo, começou a falar em línguas, e eu pensando assim, eu não sou digna de receber isso, eu nunca vou receber essas coisas, e eu tenho bastante dúvida das línguas estranhas, porque eu tinha já visto religiões africanas falando em línguas que eu não conhecia. Então, pensei que era esse tipo de língua. Aquilo me rejeitou assim, no momento. Eu tive um tipo assim de mal-estar. Eu levantei dali, fui sentar do lado do meu pai. E naquele momento veio a profeta, Mariazinha. Ela foi orar com meu pai. Nós éramos os últimos da fila, sentados, né? E ela começou a orar com meu pai, eu comecei a orar junto, e de repente eu comecei a me sentir uma mulher muito grande. Fui crescendo, crescendo. Eu acho que eu me vi assim, do jeito que vocês estão me vendo, porque eu era magérrima. E de repente eu me senti uma mulher grande. E eu comecei a cantar em voz muito alta, em línguas. Aquilo foi assim maravilhoso. Minha família se alegrou muito. No dia seguinte, voltamos na mesma reunião, e aí minha mãe e minha irmã mais velha foram batizados também no Espírito Santo. Bom, gente, nem preciso contar que a minha vida começou a mudar de uma tal maneira. Tudo que dava errado para mim, parecia que tudo que eu queria, os outros vinham e me tiravam do caminho. Ninguém queria um objeto, eu ia pegar, alguém parecia e tirava. Isso era em emprego, era em tudo. Nos relacionamentos amorosos, era assim minha vida. E de repente a coisa começou a mudar. E como eu falei para vocês, eu fui morar em Prudente. Aliás, eu já estava lá quando eu fui batizada no Espírito Santo, numa pensão, e aí o Espírito Santo foi me conduzindo. Eu não fui para igreja nenhuma. Eu não estou dizendo que isso é uma receita para você. No meu caso, eu não fui, morava numa pensão. Um dia eu fui socorrer uma senhora, que ela estava desesperada, que o filho dela era drogado, tinha sofrido um acidente. Eu fui com ela numa missa vespertina. Eu entrei, eu me congelei. Eu não tinha
como se eu tivesse entrado num freezer. Não conseguia me mover, não conseguia ajoelhar, não conseguia sentar, nem caminhar. Fiquei estática naquele lugar. E o Espírito Santo, filha, aí não é mais o seu lugar. Só isso. Saí dali, quieta, calada. E aí o Espírito Santo começou a falar assim para mim, olha, eu vou te dar uma casa para você fazer a minha obra. Ó, eu saí dali, eu nem vou entrar em detalhes como eu comprei 1 ano trabalhando na universidade, na faculdade. Eu consegui comprar um apartamento no melhor prédio de Prudente, no 16º andar. Tá certo que eu não pude comprar mais nada. Era fogão e cama só, e uma geladeira. Nada, 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 nada que se precisa numa casa eu tinha. E era tudo de carpete. Ali começaram a vir pessoas, porque Deus me usou a fazer uma libertação do zelador do prédio. Ele ia separar da mulher, tinha 4 filhos, e ele não separou. E com o milagre que houve nesse casamento, ele começou a divulgar a minha presença naquele prédio, e vinha gente de tudo quanto é lugar, de Prudente, e entrava no prédio, ninguém era barrado ali. E a gente fazia grupo de oração, cantando, batendo palma, tocando violão, nenhum vizinho reclamando. Gente, isso é um milagre. O único que não entrava no prédio, no meu apartamento, era meu namorado. Ah, mas esse não entrava mesmo. Eu já era docente de uma faculdade, morando longe de família, mas meu namorado não entrava no meu prédio. A solução era, quando ele ia para lá, ele levava minha mãe, aí ele entrava. Aí minha mãe dormia no meu quarto e eu dormia no outro quarto. Assim, sim. Mas eu zelei isso na minha vida também. Sei que isso para o jovem é difícil, mas eu fui muito abençoada por fazer isso. Fiquei imprudente 3 anos. Até carro, o senhor falava assim, eu usava só Fusca e Fuscão. O senhor falou, eu vou te dar um carro maior para você transportar os irmãos, né? E eu comprei um Passat, gente, de segunda mão, mas foi. E eu fiquei lá naquela terra de 3 anos. E aí o senhor me pôs de volta para Rio Claro. Eu não queria voltar. Deus sabe por quê. Eu também não quero comentar isso com vocês. E eu vim para Rio Claro. Era a criação da Unesp, hoje 50 anos, tá? E eu fui começar o curso de ecologia, o departamento de ecologia. Hoje está fazendo ambos, tanto a Unesp como o curso de ecologia estão fazendo 50 anos. Tá? E eu voltei aqui. E o que eu tenho para comentar com você? O lado secular. Comecei, então, uma carreira abençoada, muitas lutas, sim, muita inveja, muitos ciúmes. Eu tive uma postura de não participar em panelas, não tinha nenhuma ligação, nenhum órgão ou associação que hoje a gente sabe que domina. Então eu sempre tive assim, separada, mas sempre guerreira, lutando, conquistando. E Deus foi abençoando os projetos de pesquisa. Eu tinha sempre aprovação, muito dinheiro. E eu fui publicando trabalhos, orientando alunos. E resumindo, fora, não contando com os alunos de graduação, contando só os alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, eu orientei 150. Hoje eu escrevi 16 livros.
Eu cheguei a ser professora titular, sou aposentada, mas professora titular. Ganhei vários prêmios da OAB, homenagem. Ganhei o prêmio Jabuti em 1992. Trabalhei na ECO 92 em congressos, sempre levando tanto o nome da ecologia como o nome do Centro de Estudos Ambientais que Deus me colocou. O projeto, eu estava em Belém, do Pará, num congresso que houve, e eu vim para Rio Claro e foi uma luta, mas consegui. Hoje já não estou mais lá, mas tem gente usufruindo dessa benção do Centro de Estudos Ambientais da Unesp. E por que eu conto tudo isso com vocês? Porque hoje, aposentada, viúva, eu tenho tempo de reflexão. E uma coisa eu falo que é uma palavra muito forte a cada dia, a cada manhã, a cada segundo, é a palavra de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que eu conquistei na minha vida secular, que hoje eu nem sei o que eu vou fazer com esses documentos, certificados, publicações. Eu tenho passo e passo, eu tenho um armário cheio dessas pastas. E eu tenho noção, como eu não tive filho, não tive neto, nem bisneto, o que eles vão fazer quando Jesus me levar com essa papelada? Eu comprei até um triturador para eu começar a triturar, mas eu dei uma parada por outros motivos. Então, eu louvo o Senhor, eu deixo esse vídeo agora com você para mostrar para você que quando você entrega a sua vida a Jesus, vem os vendavais, tempestades, desertos, cavernas, vem tsunami em tua vida, não desista. Jesus vai mostrar a bênção. Na hora dói, na hora parece que a gente tem dor de parto, porque eu acho que dizem que a dor de pedra no rim é pior que a de parto. Graças a Deus eu não tive nenhuma nem outra, eu não sei qual que é pior. Mas ambas, vai, deixa aí, pra você analisar. São dores profundas que a gente sofre, mas fica firme em Jesus. Firme, porque ele vai te mostrar, ele vai ver por que ele permitiu, por que você passou por esse momento, mas a vitória é sua. O troféu de Deus é na tua mão. Você é vitorioso, vitoriosa. Não desista. E vou contar por que eu estou falando isso. Porque eu não contei nem, vocês souberam de algumas cirurgias. Se eu falar para você tudo que eu já passei em cirurgia, mas eu vou contar. Karma aí. Karma, muita karma nessa hora. Mas por que eu estou contando? Porque aos 45 anos, do jeito que eu sou, dando de fazer, eu não percebi, até 45 anos, que eu tinha uma única visão, do lado esquerdo. Do lado direito, eu não enxergo absolutamente nada. Então, não é, eu só me preocupei com o defeito do olho e não com a visão. Com 45 anos, eu soube dessa notícia. É aí que eu louvei mais o Senhor. O médico achou que eu estava chorando, eu estava nada. Eu abaixei a cabeça para agradecer a Deus. Eu disse, como? Um olho só? Quer dizer, eu tenho os dois, né? Mas a visão uma só. Eu produzi o que eu produzi, publiquei o que eu publiquei. Ó, no próximo eu vou contar a minha vida do lado espiritual para você. Espero que você esteja gostando desse vídeo. É simples, é a minha vida, assim eu sou. Estou aqui, eu brinco que estou fazendo 45 anos. Mentira, este ano estou 80 então. Pode mandar um presente para mim. O presente que você me dá
é dando like, compartilhando o vídeo e fazendo parte. Se inscreve. Beijo no coração.